Salmo 124 diz assim o texto: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, e após a oração, fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos retornar aqui ao texto. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós nesse momento que a Tua palavra será pregada, Pai. O Salmo 124 será exposto. Que o Senhor trate dos nossos corações, nos ajude a compreender essas verdades, guardá-las em nosso coração, praticá-las em nossa vida e, por que não, ensiná-las também a outros, ó Deus. Não deixe que nada tire a nossa atenção. Esteja conosco nesse momento, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa fazer com que essas palavras sejam vivas para a nossa vida e para a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós enfrentamos perigos na nossa vida, seja lá qual sejam eles. E por mais que não queiramos, por mais que a gente não queira, muitos inimigos, eles aparecem na nossa caminhada, na nossa vida. Nós nos deparamos com todo tipo de inimigo. E se você for um crente em Jesus Cristo, fique certo de que você terá muito mais inimigos do que você imagina. Por quê, pastor? Porque esse mundo, ele odeia Deus, ele odeia Cristo. Tanto é que quando Cristo ele andou em nosso meio, ele foi morto e pregado numa cruz pelos homens. Ele que foi santo, até o Senhor Jesus Cristo teve muitos inimigos. Imagine os seus seguidores. Mas qual é a sua reação diante, em meio às inimizades da vida? Qual é a sua reação? E aqui eu faço outra pergunta: diante dos inimigos, você depende e confia apenas nas suas forças, ou você reconhece que exista uma proteção que vai além da sua capacidade? Se a resposta for sim, você reconhece um protetor, eu te faço uma última pergunta: você se alegra e você exulta nesse protetor no dia do livramento, ou você é completamente indiferente e frio para com ele? Segundo Daniel Ryder, irmãos, os Salmos são um livro de oração do povo de Deus, um livro de oração que plenamente derrama ao Senhor cada desejo, cada emoção e batalha da vida em uma linguagem maravilhosamente poética. O salmista, ele abre o seu coração diante de Deus.
nós podemos ver as ações, as reações, as emoções desses homens aqui no livro dos Salmos. Esse livro foi organizado em 5 pequenos livros menores, fazendo alusão ao Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, que está lá no começo da Bíblia, o livro da lei. E dos 150 salmos, o Salmo 124, ele está no 5º e último livro, numa coleção chamada Salmos de Romagem. Como eu tenho dito aqui nessa série de mensagens, uma peregrinação pelos Salmos de Romagem, esses cânticos eram cânticos e louvores que os peregrinos cantavam durante a peregrinação até Jerusalém, a Terra Santa, ao templo, para adorar. Eles iam pelo caminho cantando esses salmos aqui, que vai do 120 ao 134, são 15 salmos de romagem, e nós estamos estudando cada um deles aqui na igreja. O Salmo 124 ele é um hino de ação de graças, de agradecimento pela ajuda de Israel, entoado por todo o povo, e ele possui 2 partes, dos versos 1º ao 5º e do 6º ao 8º. São 2 estrofes muito bem equilibradas. Ele foi escrito por Davi, provavelmente no início do seu reinado, pois ele reflete a severa pressão imposta sobre o seu reino pelos filisteus. Davi estava reinando e muitos inimigos apareceram para destruí-lo, principalmente um povo chamado filisteu. Em Baal-Perazim ele disse: o Senhor destruiu meus inimigos diante de mim, segundo Samuel 5:20. Além disso, este salmo surgiu após o exílio babilônico. Embora ele tenha sido escrito por Davi, ele foi organizado no Salmo de Romagem após o exílio babilônico, quando o povo se alegrou por grande libertação da parte de Deus ao tirá-los da mão terrível da Babilônia. E mais tarde, pastor, mais tarde eles foram cantados pelos peregrinos que visitavam Jerusalém. Este hino foi escrito para que o povo de Deus pudesse louvar a Ele mediante o livramento e libertação concedida em momentos de grande perigo. O rei Davi exultou ao Senhor, irmãos, por Israel, após ter sido livrado de inimigos poderosos. E o que isso tem a ver com a igreja hoje? Logo, da mesma maneira, de maneira semelhante, devemos bem dizer ao Senhor, porque nos momentos de perigo é Ele quem livra a sua igreja dos seus inimigos. Conforme o que foi dito, eu proponho o seguinte tema: exultando a Deus em meio aos perigos da vida. Quando exultamos a Deus em meio aos perigos da vida? Exultamos quando, em primeiro lugar, reconhecemos que somente o Senhor pode nos salvar. Por favor, olhe para a sua Bíblia, versos de 1 a 5, está escrito assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas
perigosas teriam passado sobre a nossa alma. Nesses 5 primeiros versos aqui, Davi relata um cântico de um levita ou de um sacerdote. Imagino eu que ele ouviu um desses homens relatando essas situações e juntamente com as suas experiências, e inspirado pelo Espírito Santo, ele começa então a escrever uma rara manifestação aqui de ação de graças, um agradecimento que também era um agradecimento da comunidade de Israel. E ele começa dizendo nos versos 1 e 2 que se o Deus de Israel não estivesse com ele, ao lado deles, eles estariam completamente perdidos. Aqui nós vemos uma das características da doutrina do pacto. O que é a doutrina do pacto, a doutrina da aliança? O Senhor da aliança protegendo o povo da aliança. Dentro de muitas provisões e ensinamentos da doutrina do pacto, o Senhor ele nos promete: eu protegerei esse povo até o dia final, porque Deus não depende da nossa fidelidade para nos salvar e nos assegurar até o fim, mas Ele depende apenas da sua fidelidade. Por mais que sejamos infiéis, Deus, Ele é fiel e salva o povo do pacto. Na aliança, Deus prometeu que protegeria o seu povo confiante e obediente contra o ataque dos seus inimigos. E quando nós vemos ao longo da história de Israel, muitos povos idólatras e pagãos se levantaram para destruir esse povo. Inimigos declarados de Deus se levantaram contra Israel, mas Israel, de alguma maneira, sempre prevaleceu sobre os seus inimigos, porque o Senhor sempre esteve ao seu lado, de maneira semelhante à igreja. Nós que somos o Israel espiritual de Deus, Deus ele nunca nos desampara, Ele sempre estará conosco, mesmo em momentos de grande terror contra a igreja. O salmista aqui faz coro com o Salmo 56:9, que diz: no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim, no dia que nós o invocamos. E ele continua nos versos de 3 a 5, nos relatando aqui então como estes povos se levantaram contra Israel. E aqui eu estou falando de Bíblia, irmãos. Isso aqui é uma pregação expositiva. A Bíblia está sendo exposta após muito tempo de análises bíblicas. Isso aqui não é como aquelas novelas mentirosas que nós assistimos na televisão, não. Aqui nós vemos então o salmista se utilizando de 3 figuras para descrever o que teria acontecido com o povo de Israel caso Yahvé não estivesse com eles. A primeira figura está escrito aí, olhe para a sua Bíblia: nos teria engolido vivos. O que é isso? Sem o Senhor, esses inimigos teriam massacrado Israel como um terremoto que abre no meio da terra, na fenda da terra, tragando a todos para profundezas do abismo. Um terremoto. Ele mostra que os exércitos inimigos eram como um terremoto. A segunda é: a sua ira se acendeu contra nós. Está escrito aí:
A ausência da proteção de Deus o faria sofrer uma ira ímpia e cruel, semelhante a uma grande fornalha que não cessa de queimar. O salmista compara a ira desse povo inimigo a uma fornalha ardente. Olha que coisa terrível. E a terceira: as águas nos teriam submergido. Sem a proteção divina, eles seriam devastados por uma espécie de tsunami, uma devastadora tromba d'água que não deixa sobrar nada pelo caminho. Muito comum aqui na região, a tromba d'água que sai destruindo e levando tudo por onde ela passa. Davi almejava que o povo entendesse aqui claramente que se Deus não estivesse com eles, seus inimigos teriam o destruído completamente. Por isso que ele diz: se não fosse o Senhor conosco, se não fosse o Senhor conosco, o que seria de nós? E o salmista aqui, ele se alegra em Deus. Ele exultou a Deus pela vida de seu povo, reconhecendo que somente o Deus de Israel tem poder para livrá-los do perigo. E agora eu faço uma pergunta para todos nós que estamos aqui na igreja: o que seria de nós se Deus não estivesse conosco, irmãos? Nós que fomos atingidos e destruídos pela lepra do pecado, nascemos em pecado, como diz a Escritura, estaríamos completamente perdidos, humilhados na mão dos nossos inimigos, aguardando o juízo de Deus para sermos justamente condenados por Ele em pecado. Mas Deus, por sua graça, providenciou o eterno Emanuel, que significa o Deus conosco, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nos livrar do inferno que estava nos tragando, nos livrar da ira vindoura que cairia sobre nós, nos fulminando por causa da nossa própria desobediência. E Ele providenciou o Cordeiro para nos livrar das águas profundas deste mundo tenebroso. Como esse mundo é cruel, irmãos! Outro dia estávamos compartilhando no grupo: homens cruéis, inimigos sanguinários, pulando dentro de escolas como bestas assassinas e abrindo a cabeça das crianças. Isso é o que nós vemos lá fora. Em meio aos inimigos e perigos da vida, os que creem em Cristo para a salvação não faz parte desse povo cruel, demoníaco, mas faz parte do povo no qual Deus fez uma aliança da graça pelo derramar do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Nós somos livres e salvos por meio desse sacrifício. Irmãos, o mundo e o diabo odeiam a igreja, eles te odeiam. Eles não suportam ouvir a mensagem do Evangelho, porque eles são chamados ao arrependimento e à fé num Deus que é santo. E eles se levantam e se levantarão a todo momento contra nós, na tentativa de nos destruir. Eles são malignos. Os crentes em Cristo, diante dos maiores inimigos, tem Deus, porém, que batalha por eles, que liberta dos perigos, que o livra, sejam dos riscos físicos
espirituais. Vocês não têm ideia da legião de demônios que Deus derruba todos os dias para te salvar e para te livrar, que nós não podemos nem ver. Perigos físicos também. Como disse o apóstolo Paulo aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E como igreja nós devemos nos alegrar, não viver aquela vida com aquela cara amarrada, aquela vida triste, aquela vida prostrada, mas uma vida alegre, confiante e segura que nós temos um protetor que nos livra do mal a todo momento e que nós podemos contar com Ele. Somente o Senhor pode nos salvar. Nós estamos meditando no tema exultando a Deus em meio aos perigos da vida. Além de exultarmos a Deus reconhecendo que somente Ele pode nos salvar, como devemos exultar ao Senhor? Exultamos quando, em segundo e último lugar, louvamos o Seu nome pelo livramento recebido. Por favor, olhe para a sua Bíblia, versos 6 ao 8. Está escrito assim: bendito o Senhor, que não nos deu por presas aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Olha a certeza do verso 8. O nosso socorro está em nome do Senhor, aquele que criou o céu e da terra. Esses 3 últimos versos aqui, Davi encerra dizendo aquilo que os adoradores cantavam após ouvir os primeiros 5 versos, ao responder as afirmações do primeiro ponto aqui, bendizendo ao Senhor por grande livramento. Eles se alegravam, eles louvavam o Senhor pelo livramento. E ele começa essa parte, versos 6 e 7, louvando a Deus por meio de outras 2 figuras. A primeira figura remete ao resgate da boca do leão. Eu não sei se alguém aqui já viu um leão. Lá em Recife eu pude ver o leão, mas ele estava velhinho, quase banguelo, não aguentava nem rugir direito. Mas imagina aquele bicho em cima de você e a sua cabeça dentro da sua boca. Que cena horrível! Quem poderá te livrar? A Escritura diz aqui que quando Deus quer, Ele livra. Quando o Senhor os livrou de inimigos bestiais, animalescos, que queriam devorá-los. Quando mesmo Davi diz, o mesmo Davi disse em Salmos 3:7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Irmãos, o nosso Deus não é aquele velhinho que nós vemos naqueles livros de criança, aqueles livros mentirosos, pagãos, blasfemos, não, aquele velhinho fraquinho com a bengalinha na mão, não. O nosso Deus, Ele é um Deus forte, que fere o queixo, estilhaça a cara dos nossos inimigos, quebrando os seus dentes. É isso que Ele faz com os inimigos da igreja. Se for necessário, Ele faz.
Já a segunda figura nos remete a um pássaro que foi solto de uma mortal armadilha. Quando eu era criança, eu fazia aquela gaiolinha, né, o alçapão, para pegar o passarinho. Acredito que muita gente aqui, muitos irmãos, já fizeram essa armadilha, e depois que pega, não tem para onde correr. Mesmo aquele que cai em qualquer tipo de armadilha, o Senhor, Ele é poderoso o suficiente para te livrar ileso. A figura nos remete a um pássaro que foi solto de uma mortal armadilha, quando o próprio Deus quebrou o laço que os aprisionava, como diz o salmista no Salmo 91: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 3. Armadilhas e peste, doenças. Nós acabamos de sair de uma pandemia. Milhões, acredito, de pessoas morreram durante essa peste. E nós estamos aqui para adorar o Senhor, exultar o nome do Senhor, porque aprove a Ele nos livrar desse mal. E Davi encerra o salmo com uma das mais belas expressões de gratidão e confiança de todo o saltério. O verso 8, ele diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro não está no nome de homens, de organizações, de nações, mas no nome do Senhor, aquele que criou todas as galáxias, universos, planetas, o macrocosmo, e aquilo que também nós não conseguimos nem enxergar, o microcosmo, os micro-organismos. Ele criou e Ele controla com as suas poderosas mãos. Ele celebra o nome de Deus, que nos socorre, apontando para a grande obra da criação. Ei, quem te protege não é um qualquer, é aquele que criou todas as coisas. E aqui nós vemos a doutrina da onipotência de Deus. Ele é todo poderoso. Em Salmos 33, 6 lemos: os céus por sua boca, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, o exército dos céus, os seres celestiais, todas as coisas pela palavra do seu poder. E de acordo com Stephen Wiley, ele diz: isto é evidente na imensidão da criação, na sua complexidade, diversidade e beleza. Quando vemos a imensidão das coisas criadas e a sua beleza, logo percebemos: há um Criador infinitamente mais belo que isso. O incrédulo diz: tudo veio de uma explosão, de uma união de bactérias, células, moléculas, seja lá o que for. O crente ora, olha e adora. Louvado seja Deus, o nosso Criador, por tais maravilhas. Davi se lembrou da libertação de Deus no passado e o louvou pelos livramentos daquilo que ele estava vivendo. Além disso, o mesmo Davi, sendo rei, não depositava sua confiança em sua própria força, em suas realizações, mas no nome do Senhor, como ele disse no Salmo 20: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Aqueles que confiam na força do seu braço estão desesperadamente perdidos. Existem momentos na nossa vida que nós até tentamos fazer com as nossas próprias forças,
É nesses momentos que nós devemos nos prostrar, confiar no livramento de Deus e depois glorificar o teu santo nome, porque a glória não é nossa, a glória é dele. Deus não requer do seu povo vanglória diante dele, porque as nossas obras são como um trapo imundo. Isaías disse: ele não requer tesouros que lhe sejam suficientes, porque ele já é dono de tudo. Porém, o que ele realmente requer de nós é esse reconhecimento e esse louvor, e todo o nosso ser em adoração como um sacrifício vivo, como está escrito em Romanos 2:1. O louvor que sai dos nossos lábios e domina a nossa existência, a nossa vida, em sacrifício de ação de graças por tão grande salvação em Cristo e livramentos perante os nossos inimigos, os perigos da vida. No passado, no presente e no futuro, Ele continua sendo nosso ajudador, o qual podemos confiar seguramente nossas almas e bendizer o seu nome. A quem você tem ofertado a sua alma, a sua vida, a sua existência? Eu espero que você esteja fazendo isso a quem realmente pode te salvar e cuidar de você. Estou dizendo isso porque muitas pessoas trocam a obediência ao Deus Salvador e Protetor pelos seus familiares, pelo seu esposo, pelo seu filho, por pessoas de carne e osso assim como nós. Diante do que foi exposto, o texto nos oferece alguns desafios. Em primeiro lugar, Deus requer que você o reconheça como seu único e suficiente Salvador, protetor e libertador na pessoa de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro, apenas Cristo pode te salvar. Foi Ele que morreu no seu lugar na cruz. Ele também requer que você o louve por tudo aquilo que Ele é, não simplesmente por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, e também por tudo aquilo que Ele fez para te salvar e te livrar do terror da morte. Segundo, o reconheça e o louve hoje, agora, não é amanhã, não é para deixar para amanhã. Deus, Ele requer isso hoje. A pregação está te chamando à fé, ao reconhecimento e ao louvor hoje e em todos os momentos da sua vida. Não adianta nada crer hoje e abandonar amanhã. Sejam momentos bons e ruins aos seus olhos, mas tenha essa postura principalmente nos momentos de grande adversidade. Não é apenas na bonança, meu irmão, que você deve louvar e se maravilhar, é também nos momentos de grande perigo, de adversidade, você deve continuar reconhecendo e louvando, porque se você estiver passando por tal situação, Deus tem um propósito com isso e Ele jamais te abandonará. Faça isso porque o Senhor Jesus Cristo foi entregue à morte por seus inimigos. Ele já foi entregue para que você tenha vida, e vida e abundância. Cristo tudo sofreu por ti, para que a graça de Deus pudesse lhe alcançar e te chamar amorosamente para Ele. Eu tenho pregado aqui que ninguém vai para o céu sendo puxado pela orelha. Se você quer
o céu, se você quer Deus, se você quer Cristo, é porque Ele operou poderosamente no seu coração pela sua graça, e essa graça é irresistível. Nenhum homem é capaz de resistir à graça de Deus. Quarto e último ponto: faça isso crendo na palavra pregada, no que Deus começou e está fazendo na tua vida. E se no dia do perigo você estiver prostrado, atordoado, lembre dessa pregação, lembre do Salmo 124, clame a Ele em alta voz e confie no seu livramento, adorando ao Senhor. Pastor, eu vou parecer um louco, sofrendo em perigo, louvando e adorando. É exatamente isso que Deus quer que você faça. Exatamente isso. Mesmo que a princípio as suas respostas não estivessem coerentes com a pregação no início do sermão, agora todos nós sabemos como nos portar diante dos desafios apresentados. Em primeiro lugar, reconheça que somente o Senhor pode te salvar, e em segundo lugar, louve o seu nome pelo livramento recebido. Hoje, nesta noite, a palavra pregada nos incentivou, nos chamou, nos exortou a exultarmos, a alegrarmos no Senhor pelos livramentos da vida. Que Deus abençoe essa igreja, abençoe a sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você.